No livro do Apocalipse já fala disso, aquele que perseverar até o fim. Exato, né? O apóstolo Paulo fala sobre a perseverança, né? Que vai produzindo outras coisas mais, a alegria e tudo. E nós temos essa dificuldade, às vezes, você tem irmãos que você vai aconselhar, você olha, você observa no aconselhamento que a pessoa é pessimista. Não vai dar certo não adianta orar não, já orei bastante, não deu certo e tal. Aí acaba desistindo. Isso aí se refere a tudo, a emprego, a casamento, a negócio, a dinheiro, a tudo. Chega uma hora que ele desiste. E a gente sabe que o reino de Deus é um reino que tem uma oposição tremenda na terra. Os inimigos têm que fazer oposição o tempo todo. E nós também para vencer. Qual foi o apóstolo, já falando do Novo Testamento, qual foi o apóstolo que teve vida mansa, que teve tudo à sua disposição, que não teve problema nenhum? Todos eles enfrentaram todo tipo de dificuldade, mas não desistiram, né? E hoje nós lutamos, né? Eu digo só, eu digo de modo geral, todos os crentes do Brasil, os pastores falam a mesma coisa, pregam, ensina. Aí quando você pensa que o crente está firme e tal, agora é uma rocha, agora ninguém abala ele. Aí de repente acontece uma coisa qualquer, aí o camarada existe, né? E você sabe que resiliência é uma característica de quem não se intimida. A palavra de Deus é uma palavra positiva. Ela não é uma palavra negativa, ela é positiva. Amém. Ela manda você ter fé nas piores tribulações, né? E tem um consolo, né? O choro pode durar a noite inteira. Você pode sofrer a noite inteira. Você fica na expectativa que quando amanhecer a alegria chega. Então ele só está mandando você superar, ultrapassar a noite. De manhã vai chegar a vitória. Paulo diz assim, nós andamos de vitória em vitória. Poxa, mas o Paulo que disse isso, de vez em quando estava na cadeia, de vez em quando estava apanhando, de vez em quando estava doente, de vez em quando estava na prova, de vez em quando o navio afundava, de vez em quando a cobra mordia o dedo dele. E ele falava isso, de vitória em vitória. E hoje, para você botar isso na cabeça do cristão, é uma coisa complicada, porque o cristão parece que ele é fadado a desistir quando está pertinho da vitória. Quando está perto da vitória, aí desiste, hein? Ou seja, se eu orar e Deus me abençoar logo, então eu desisto. Eu tenho que orar e Deus me abençoar logo. Só que Deus trabalha no tempo dele, do modo dele, do jeito dele, e não fica dando moleza para ninguém, não. Todo mundo tem que passar na prova mesmo. Estou falando isso porque, como eu disse, né, eu vou perguntando, de vez em quando, falando com outro, eu noto que já tem gente que nem mais está fazendo oração. O que adianta Deus trazer uma revelação, trazer uma palavra? Não vou fazer não, eu fiz 3 dias, não deu certo. Eu não vou fazer 3 dias não, vou fazer a vida toda. E deixar Deus ir trabalhando. E foi o que eu falei aqui, até hoje nós só conseguimos fazer a parte da manhã, né? As barras da manhã. Mas, estamos com uma certa dificuldade de fazer ações da tarde, eu vou explicar aqui agora, né? Vamos começar da primeira dica aqui. Mas, irmãos, não pode desistir, não pode parar, não pode amolecer, não pode recuar. Você tem que avançar. Eu orei 10 dias, não deu certo, hora 11, hora 12, hora 15, hora 20. Vai ter uma hora que vai chegar. Vai ter uma hora que a bênção vai ser completa na sua vida. Você não pode. Eu estou há 53 anos, 54 anos na igreja. Vocês imaginam quantas vezes eu orei, não deu certo, eu fui de novo. Mas não parei não. Muita gente parou, desistiu, não aguentou e tal, foi para trás, voltou, recuou. Mas eu continuei. E vou até o fim. Eu também. Teve um dia que me perguntaram, né? O Adalto Roberto, cara, não vai parar não, eu estou velho já, tenho 75 anos. Ele disse, rapaz, agora que eu estou sentindo vontade de recomeçar, vou começar muito novo, está tudo bem. Ou seja,
eu vou até o final agora. Vou ter a mão no arado, não vou olhar para trás, não, vou até o final. Vai ter luta? Vai. Vai ter dia que você está cansado? Vai. Vai ter dia que você não vai aguentar? Vai. Vai ter um montão de problema na frente. Mas e daí? Vamos enfrentar. Moisés teve problema, Josué teve problema. Todo mundo na Bíblia teve problema para avançar, irmãos. Então a Bíblia é um livro de resiliência, de resistência. Aleluia. Olha a história dos judeus, eles deu tudo para desistir. E não desistiram. Você sabe que na Segunda Guerra, os judeus que mataram, eles mataram os judeus que nem estavam ainda em Israel. Israel nem modernamente nem existia ainda. Eles mataram os judeus que estavam espalhados pelo mundo. Mais de 6 milhões de judeus eles mataram. Era para eles terem desistido. Não desistiram não. Foram lá, recomeçaram, voltaram para a terra e estão lá resistindo guerra. E outra coisa, agora, quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam. Eles ficam dizendo as coisas lá, que não é para qualquer um não. Já mandaram um recado lá para aquela nação que querendo acabar com Israel. Pode vir, a gente não se entrega mais. Aleluia. Não tem mais o holocausto não. Agora nós estamos armados lá. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial mataram 6 milhões de judeus desarmados. Pessoas, famílias, crianças que não tinham arma. Agora não, agora é uma nação armada. Agora tem bomba, agora tem avião, agora tem foguete, agora tem míssil, agora tem armamento de alta tecnologia, tem tudo. Se vier agora, vai levar. Né? Ou seja, vocês não conseguiram destruir na Segunda Guerra, então agora não destrói mais. Agora vão até o fim. Então, quer dizer, eu recebi um vídeo de um chefe lá do Hezbollah. Ele estava fugindo, estava escondido num caminhão. Parece o drone certinho. Explode o caminhão no meio da rua. Tem avião, não tem nada. Tem um drone no meio da rua, explode o avião porque o cara estava escondido fugindo. Entendeu? Para o nível de inteligência que chegou a Israel em termos de tecnologia. Entendeu? E cada dia avançando mais, né? Entendeu, irmãos? Eu não sei se vai ser possível. Tem um apóstolo, um amigo meu, que está aqui no Brasil, chegou esses dias, ele tentou falar comigo ontem, mas não conseguiu. Ele é policial em Israel. Ele é colombiano, foi para lá, casou, aceitaram olhar como cidadão, e ele acabou entrando para a polícia lá. Agora está de férias, ele veio dar a volta no Brasil. Conheço ele desde 1990 e pouco. Ele era colombiano. Esse camarada, ele trabalhou na quadrilha do Pablo Escobar. Dos armeiros que usavam arma lá, das armas. Depois se converteu e tal, ele pastor, e acabou indo para lá. Ele está no Brasil. Eu vou tentar ver se ele vai estar aqui até o próximo domingo. Se ele tiver até o próximo domingo aqui no Brasil, eu vou trazer ele aqui domingo só para ele ministrar para a gente aqui. Aí ele vai ministrar, ele é da polícia lá, ele é do exército da polícia. Ele vai falar muita coisa para a gente, ele está falando muita coisa para a gente. Eu vou tentar fazer isso, não sei se ele vai embora ou não, mas se ele tiver, eu vou trazer ele aqui. Se vocês quiserem, se não quiser, claro. Aí vocês vão ver as histórias de quem está participando dela lá, né? Davi Machelli, o nome dele. Então, irmãos, nós temos que aprender que na Bíblia, a palavra de Deus não foi feita para os frouxos, só foi feita para quem tem coragem, entendeu? A própria Bíblia fala, usa essa palavra, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena, você não vai crescer nunca, não vai chegar nunca a lugar nenhum. Então, tem que ter realmente resiliência. E a resiliência não é na carga, não é no tiro, não é na violência, é na palavra, é na oração, é na dedicação, é andar direito, andar certo, servir a Deus, adorar a Deus, tudo aí. Amém? Amém. Bem, vamos lá. Vocês estão vendo a nossa dificuldade em trazer a oração da tarde, a minhá, né? A oração da manhã é a shaharit, da tarde é a minhá e da noite é a avrit, né? Porque tem certas regras. Qual é a nossa dificuldade com a oração da tarde? Da manhã foi fácil, porque são aquelas orações que quase não tem rituais. Praticamente não tem rituais. O único ritual que a gente tem é o Shema,
Porque o Shema você tem que fechar os olhos para dizer Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Aí você depois abre o olho e aquela oração você lê baixinho, né? É a única que tem. As demais não tem problema. Você acorda de manhã, faz a sua oração na cama, faz a sua oração depois quando lava as mãos, etc. E vai orando até o meio-dia. Eu sempre teve antes. A oração Shema tem que ser feita até antes das 9 horas e depois faz as outras. Se quiser, faz do jeito que você quiser. Mas tem que ser até meio-dia. Por que a gente da tarde está tendo algumas dificuldades para gente? Porque na tarde se inclui alguns aspectos de coisas que os judeus costumam fazer. E não adianta eu falar aqui para vocês, dar as orações para vocês fazerem, e dizer como tem que fazer, que vocês não vão fazer. Porque a gente vai incluir uma série de aspectos do judaísmo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, tem uma oração aqui, tem uma oração que você tem que fazer, você tem que juntar os pés. Tem que juntar os pés. E juntar os pés, você também tem que estar voltado para Israel. Você vai ter que escolher a posição da sua casa, para que lado fica Israel. Isso até que não é muito difícil não. Basta ter lá uma bússola no celular que você consegue. Né? Mas isso aí é um aspecto que fala muito da religião judaica. Então, quer dizer, eu estou conversando aí com o rabino para ver o que a gente pode tirar desse aspecto e não tirar. Tem outra oração que tem que ser feita com 10 pessoas, ou presencial ou até por videoconferência. Mas você tem que juntar 10 pessoas para orar, porque tem uma hora que todos têm que repetir juntos a oração. Então isso não vai dar certo para a gente. A oração da tarde, ela é muito mais compacta, muito mais restrita. Como você falou, ela vai mais além, muito mais além, e requer muita coisa que nós não vamos conseguir cumprir. Exatamente. A gente são coisas preceitos da religião judaica que nós aqui não vamos conseguir cumprir. E se a gente for ensinar isso para as pessoas até não vão entender. Exatamente, porque a nossa intenção aqui, irmãos, não é dizer assim, bom, eu vou trazer a religião judaica e botar na cabeça. Não é judaizar ninguém. Não é isso. Nós não queremos que ninguém seja judaizante, ou judaíno, não sei o que. Nós somos salvos em Cristo Jesus, somos irmãos dos judeus, nós somos nossos irmãos. E outra coisa, irmãos, tem determinadas situações, o Jorge sabe disso, o Jorge estudou lá comigo lá na Espada, tem certas situações, leis, que estão suspensas, porque o templo está destruído. Se o templo está destruído, tudo que se fala referente ao templo está suspenso. Não tem nenhuma oração, nenhuma atitude, nenhum aspecto que se faça em função do templo, porque o templo não existe. Além do mais, o templo, quando o templo estiver de pé, o templo é lá para os judeus, para fazer praticar a religião deles. Um exemplo básico é que a palavra diz que Jesus é o nosso último e perfeito sacrifício, né? Então, o judeu fala que quando tiver o templo, volta a fazer sacrifício. Hoje não faz sacrifício porque não tem templo, entendeu? Mas a hora que o templo estiver feito, vai voltar a fazer sacrifício. E como é que a gente vai explicar para o outro que Jesus é o nosso último e perfeito sacrifício? Então, veja a palavra do Jorge. Eles querem fazer o sacrifício, eles amam fazer sacrifício, porque é parte dos judeus ortodoxos mais radicais, porque eles gostam disso. Então, a vaca vermelha que vai voltar, que vai surgir, vai ser oferecido, os animais, tudo isso, etc. Só que tem um detalhe: quando ele voltar, que eles se converterem, eles também vão para o sacrifício. Para que Cristo, na volta dele, glorificado, que veio para destruir, para governar para a terra por 1000 anos, para que ele vai querer esse tipo de sacrifício de animal? Se ele é o cordeiro, é como se você estivesse matando um cordeiro para outro cordeiro. Só que Jesus não vem mais como cordeiro, ele vem como rei mesmo, da palavra, rei dos reis. Então, quer dizer, eles estão pensando isso hoje, mas quando ele chegar, eles vão pensar diferente. Vai ter um tempo, o tempo tem que existir. O tempo, quando Cristo governar a terra nos 1000 anos, ele não vai governar a partir da Casa Branca, a partir de Brasília, perto do Palácio Presidencial, o Palácio Real, Buckingham, na Inglaterra. Não, ele vai ter um templo ali, o templo dele, ali é o lugar dele, ali tem o lugar de Santo dos Santos. Né? Então, na verdade, seria só o simbolismo do governo. E não tem esse negócio de que vamos fazer sacrifício agora. Sacrifício para quê? O sacrifício é quando a pessoa pega, vai lá, o camarada adulterava,
Aí quando ele adulterava, em vez dele confessar o pecado dele, ele já comprava uns 10 ou 15 cordeirinhos. Todo dia trazendo. Mas irmão, isso aí era antes. Aí o que o João falou, Cristo veio, o cordeiro chegou. Aí o cordeiro morreu por quem? Morreu para quem não é judeu ou morreu por todo mundo? Né? A Bíblia é muito clara, quando João 3,16, que enviou seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, não interessa se é judeu, se é grego, se é gentil, então, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante que o sacrifício final. Então, nós não vamos fazer, nós cristãos, nós somos salvos, não vamos fazer sacrifício nenhum. O sacrifício já foi feito por nós, estamos garantidos. Né? Outro exemplo básico é a respeito da vestimenta. Eles falam, os judeus ortodoxos usam roupa preta porque uma determinação eterna. Não existe determinação nenhuma em lugar nenhum. Aquilo, a roupa preta que o judeu ortodoxo usa foi copiado no modismo da época. Existe um modismo de usar preto. Como o modismo tem aí, as pessoas vão trabalhar que hoje amanhã é dia de branco, é porque antigamente só usava roupa branca no trabalho. Então o modismo que Israel pegou de usar roupa preta no ortodoxo. Engraçado que esse negócio de roupa preta nem surgiu em Israel, surgiu na Europa. Quando estava na dispersão, eu vi os europeus usando roupa preta, os dois passavam lá também, gostavam e usaram. Não tem nada a ver de espiritualidade naquela roupa, né? Aí usar preto porque é mais espiritual, não tem nada disso não. Né? Isso aí é invenção de moda, a Bíblia não fala nada sobre isso. Né? Bem, então vamos lá. Então quer dizer, por isso nós estamos, irmãos, procurando ajustar, e eu não quero fazer por minha conta própria, o Jorge também não, porque a gente não quer ensinar uma coisa errada, tem que ensinar o certo. Né? Eu posso fazer isso? Pô, aí nós estamos conversando para o judeu, o Jabi não dá para a gente a direção certa, faz isso, assim, dá certo. Então eu estou tentando tirar essas partes que nós não vamos conseguir fazer e fazer somente aquilo que a gente consegue fazer. Bem, mas vamos lá. Hoje eu vou dar para vocês 2 orações da tarde, da Minha. Eu não escrevi porque, como ontem a gente estava fazendo prova, ontem não, estamos ainda fazendo prova, a nossa prova ela é 24 horas. Quer dizer, fala 24 horas. Começou às 8 horas, termina hoje 8 horas da noite. Começa. Você está com o teu seguro aí? Só dizer a página. Acho que é 121. Oi? A página. 112. 112. 111. Eu vou escrever isso quando eu chegar em casa e já passo lá para o grupo, para vocês pegarem no grupo. Tá? 112, né? Não vou escrever, não. O Jorge vai escrever para mim. Então, eu vou dar para vocês 2 orações hoje. 2, que eu sei que não tem problema nenhum de nenhum efeito de fazer isso ou fazer aquilo, né? De um ritual para poder orar. Essa oração da Minha da tarde, que começa meio-dia e termina 5 horas da tarde, essa é a tarde, de meio-dia a 5 horas. Essas orações você não começa ao meio-dia. Você tem que começar meia hora depois do meio-dia. O dia, a parte da tarde começa ao meio-dia, mas as orações você vai começar meio-dia e meia, daí para frente. Tá? Por causa do fuso horário? Não tem nada para usar. O fuso horário no Brasil e Israel são 6 horas, né? Então, cada oração dessa é feita no país onde a pessoa está. Então, tem judeu em Israel, tem judeu também nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, então eles fazem de acordo com a hora deles aqui. A única coisa que é levada em consideração de horário é só o Shabbat. O Shabbat tem um horário certo em qualquer lugar do mundo, né? Bem, então, a primeira é Ashirê, o nome. Ashirê. A-H-S-A-S-H-R-E. Ashirê. É curtinho. Olha, lê para mim, Jorge. Cadê o microfone? Só tem esse? Bem-aventurado os que vivem em tua casa, pois estarão te louvando continuamente. Bem-aventurado é o povo que assim o tem. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Eterno. Tá bom? Essa é a primeira oração. Essa é a primeira da tarde. A segunda é uma coisa curiosa, porque a segunda tal de ter lá,
ela é o Salmo 145. Salmo 145, quem tiver a Bíblia, abre para você ver as primeiras palavras do Salmo 145. É um salmo de exaltação, de adoração e de louvor a Deus. Esse Salmo 145, ele é feito quase que em todo o planeta, a respeito dos judeus, de todo o planeta, fazem porque é oração de exaltação. Vocês vão observando, irmãos, a diferença que tem nas orações que eu estou falando aqui, das orações dos evangélicos. Não estou criticando os evangélicos, não, porque o evangélico, ele ora muito, mas a oração dele é sempre para pedir alguma coisa, está sempre pedindo algo, né? Saúde, dinheiro, casamento, carro, casa, viagem, não sei o quê. Ele quer se encher de bem nessa terra. É isso que ele quer. Enquanto que essas orações são sempre de exaltação, de glorificação do nome do Senhor. Ou seja, eles estão cumprindo o papel para o qual Deus determinou a permanência do homem na terra. O homem foi colocado na terra para dar toda a honra e toda a glória para Deus. Nossa vida tem que ser vida de glorificar o nome do Senhor. E nós não fazemos isso. Enquanto Ele está esperando adoração, louvor, tudo isso, nós estamos aqui esperando o contrário, que de lá Ele fique mandando coisas para a gente. É isso. A gente não conseguiu colocar na nossa cabeça o que o José colocou. Eu adoro, eu louvo, eu amo, eu exalto, e por causa disso Ele me dá as coisas. Não precisa pedir nada. Se eu viver uma vida de adoração ao Senhor, vai descer tudo a meu favor. Esse é o raciocínio, é você ser abençoado sem pedir. E para ser abençoado sem pedir, você tem que mandar o tempo todo a adoração lá para cima. Adoração é um dos fundamentos do reino. Fundamento é tudo aquilo que já existia antes da criação do homem, existe enquanto o homem está na terra e vai existir na vida eterna. Então, na vida eterna, vai ser uma coisa impressionante, porque na vida eterna ninguém vai ter necessidade de nada. Não vai ter problema de trabalho, de dinheiro, de aluguel, de casa, de boleto para pagar, de bandido, de ação, nada. Vai ser uma vida realmente conforme Deus planejou. Se você não vai ter necessidade de nada, o que você vai fazer então? Vai adorar o tempo todo. Aleluia. Que era o que Deus queria. Ele queria isso lá, queria antes e queria estar aqui. Quando você vê a história do Satanás, sabe, do querubim ungido, você vê que o querubim ele foi colocado aqui na terra para ele levar toda a adoração da terra para Deus. Então, antes da chegada do homem, já havia uma terra de adoradores. A questão é que o inimigo achou um dia que também, ele queria também um pouquinho dessa glória, quis competir. Não é que ele quis tomar o lugar dele, ele nunca pensou nisso, que sabia que não dava para ele. Mas ele também quer. Porque a Bíblia diz que eles subiram num Monte Santo, que a gente não sabe qual é, porque a geografia da terra não era essa que nós conhecemos hoje, mas devia ter um Monte Santo que eles subiram nesse monte e de lá ele oferecia toda a honra e toda a glória para o Senhor. Por isso que ele era o querubim ungido para levar toda a adoração ao Senhor. Quando houve a rebeldia dele, tudo caiu por terra e aconteceu o que aconteceu hoje, uma terra dividida entre adoradores e não adoradores, entre adoradores e blasfemadores, e a terra vive nessa constante luta. Quando voltar novamente, quando a gente voltar para a vida eterna, então só vai ter adoradores novamente. Uma terra só de adoradores, sem ter necessidade de alguma coisa, sem ter nada, um corpo totalmente diferente do nosso corpo hoje, e a gente vai ser feliz. Então, no Salmo 145, é só os primeiros versículos do Salmo 145. Exaltar-te-ei. Você quer que ele segundo? Exaltar-te-ei, meu Deus e Deus do meu Rei, e bendirei sempre teu nome. Sim, louvar-te-ei a cada dia. Teu nome hei de abençoar eternamente. Grande é o Eterno, digno de todos os louvores, pois incomensurável é a sua grandeza. Cada geração transmitirá a seguinte o louvor das tuas obras, e narrará a grandeza dos teus poderosos feitos. Meus pensamentos se voltarão para o esplendor de tua majestade, e sobre as maravilhas de tuas realizações falarei sempre, sobre o teu poder terrível e sobre a tua abundância e de tua generosidade. Não deixarei de me pronunciar, e sobre tua permanente retidão cantarei exultante. Com toda sinceridade, irmãos,
Qual é o crente que você conhece que nas suas orações diárias ele faz uma oração dessa? Sem pedir nada, só adorando meu. Exaltar-te-ei, tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és isso, tu és aquilo. Não, ele não faz. Ele já chega logo de cara pedindo perdão, porque vive sempre no estado pecaminoso, né? Você quer pedir perdão pelos meus pecados, palavras, ações e tal, né? Pede perdão para ver se ele vê a barra dele, depois ele dá os pedidos, né? Ele ainda fala, piedoso e pleno de bondade é o Eterno, tardio e se irá, e sempre pronto a ser generoso. Então, quer dizer, você vai notando, irmãos, como já notou nas orações da manhã, que as orações sempre são voltadas de um filho, de uma pessoa na terra, adorando o seu Criador, o seu Pai no céu. Foi a oração do Pai Jesus Cristo ensinou, né? Como ensinou para os discípulos, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A primeira parte da oração é sempre dando toda a honra e toda a glória para Deus. Quando você chega para o Senhor e você adora, e você tem um coração de adorador, Ele olha para o teu coração e vê se está adorando de verdade, em espírito e verdade, a bênção desce. A mulher samaritana era uma adoradora. Ela não pediu nada, Jesus ofereceu água para ela. Ele pediu água para ela. Sabe, como é que você pede água se você é judeu, se sou samaritano? Sabe que a gente não tem problemas com o outro. Ah, mas se você soubesse quem te pediu água, né, você me pediria e tal. Naquela conversa ali, a mulher disse assim, ah, então você é o profeta. É você o profeta. Aí o que a mulher faz? A mulher sai correndo, entra na cidade, avisa todo mundo, né? Encontrei o profeta. Aí vem a cidade toda e todo mundo se converteu. Aquela mulher foi uma das grandes evangelistas do Novo Testamento, né? Então, por que aquela mulher, com uma revelação que ela teve naquele momento, ela conseguiu arrastar todo mundo para ouvir Jesus Cristo? Porque ela já era uma adoradora, e ela adorava em espírito e verdade, apesar de ser samaritana. Ela já tinha problema de saber se era aqui, se era ali, se era em Jerusalém. Foi a pergunta dela, mas disse que nós devemos adorar em Jerusalém, mas eu não posso ir para Jerusalém, eu sou samaritano, tenho que adorar aqui e tal. Não importa se é aqui, se é ali, é lá. O problema é que tem que adorar em espírito e em verdade. Então, irmãos, eu não critico ninguém que sobe a monte, porque eu também gosto de subir monte. Monte é um lugar que você fica mais à vontade, né? Eu agora que está bem perigoso subir monte aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vou lá para o Jardim da Oração, lá na ilha, que lá é bom, lá tem segurança, perto dos militares lá, e te olha lá. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando você se dispõe a ir para um lugar lá, você se separa para ir orar, você vai com a intenção de chegar ali e ser um adorador. O Senhor não está esperando que você vá para lá para pedir alguma coisa. Eu acredito que ele não vai falar isso. Mas se fosse eu falaria, né? Escuta, você saiu da sua casa para subir esse monte alto para dizer que você quer um carro. Você falou na sua casa. Eu pensei que você tinha subido aqui para ter um encontro comigo, para me adorar, para me exaltar. Mas tu chegou aqui para pedir dinheiro, pedir carro, pedir emprego. Devia ter pedido da sua casa mesmo. Não faz diferença nenhuma pedir aqui ou outro lado. Mas o monte é um lugar de adoração, um lugar que tem tranquilidade, tem silêncio, que ninguém te perturba. Aí sim. Então você deveria ir para um encontro com o Senhor. Eu costumo dizer para as pessoas que querem ir a Israel comigo, eu sempre dou o conselho básico. Se você quer ir a Israel, bote no seu coração não entrar naquele país como turista. Se você for como turista, Deus vai te receber como turista e vai te tratar como turista. Você vai fotografar tudo, vai achar bonito, engraçado. No dia que você pegar o avião de volta, você nunca mais volta lá. Porque Deus não está interessado em turista. Deus está interessado em que alguém saia daqui, Senhor, eu vou sair daqui, vou gastar um dinheirão, vou sair do trabalho, vou fazer isso ou aquilo, para ir a Israel, porque eu quero ter uma experiência contigo, quero ter um encontro contigo, eu quero te encontrar lá, Senhor. Aí sim, então vem, você vai encontrar. É diferente, a motivação é diferente. Se você quer ir como turista, vai para Disney World, vai para um lugar bonito aí, vai andar na montanha-russa para Disney World, que é melhor do que você ir para Israel. Israel só tem pedra, deserto, e de ver as coisas, as confusão lá. Então você tem que saber que você, quando for a Israel, o dinheiro que você investe, você daqui do Brasil já diz, Senhor, eu estou fazendo esse sacrifício porque eu quero ter uma experiência contigo na minha vida. Aí ele tem a experiência.
Aleluia. Mas você vai subir monte, você suba monte para chegar lá em cima e você então fazer a sua adoração pessoal. Esse salmo aqui, nós vamos passar a ler a partir de hoje, né? Vamos começar a orar esse salmo, né? E depois, quando eu botar lá no papel, eu vou explicar algumas coisas desse salmo. Essa oração é feita em vários lugares do mundo, às vezes até fora da minha tarde, porque eles consideram isso aqui uma excelente oração. Foi escrita não apenas como salmo, foi escrita como sendo uma verdadeira adoração. E a gente não consegue entender isso. Então, essa a diferença que eu estou tentando estabelecer. Como os judeus oram e como nós oramos. Eles oram, nós também oramos. Se for considerar tempo de oração, tem crentes que oram aí o dia todo, vai para o monte, fica lá, com uma vigília a noite toda, né? E fica lá orando, tudo bem, parabéns, ora bastante. Mas o que vai dizer na oração? De repente, uma noite de oração, de repente, 10 horas de uma vigília, não representa, às vezes, 5 minutos de uma oração do judeu, que fala rápido e faz a oração certa, correta, adequada, e faz a oração de adoração e Deus responde. Né? Amém. Nós não costumamos ensinar isso. Pelo contrário, nós pastores, às vezes, ensinamos o crente a errar. Né? Vamos fazer agora na quinta-feira aqui o culto das causas impossíveis. Você pode trazer carteira, pode trazer chaveiro, pode trazer camiseta, pode trazer o que você quiser. Bota aqui em cima que quando a gente orar, vai acontecer milagre. Quer dizer, já está chamando o pessoal para acostumar o pessoal a pedir. Aí vem gente com fotografia, bem não sei o que e tal, e a gente tem com jeito tudo aquilo e tal. É um processo que no final não ganha nada. E está limitando o poder de Deus, ele só pode curar naquele dia. Exatamente, está limitando. Né? E acaba não dando em nada. Porque se desse alguma coisa, se Deus respondesse, só ia ter um culto só. Respondeu, acabou, ninguém vai ter problema. Mas não, na outra quinta-feira de novo, na outra de novo, na outra de novo, na outra de novo, o ano todo. Cara, meu Deus não responde nunca tem nada. Eu tive um culto numa igreja que eu pastoreei em Taubaté, na Wesleyana, e houve uma crise, né? Uma crise, acho que em 82, por aí, uma crise econômica, e começaram a mandar a gente embora. E o pessoal trabalhava muito na indústria automobilística, que estava bombando naquela época. Na crise, um monte de gente da igreja foi desempregado. Agora complicou. Porque desempregado, a gente dizimava e tal, daqui, né? A igreja era grande, eu tinha mais ou menos aí uns 150, 200 desempregados, que é mais de 1.000 membros da igreja. Aí eu inventei uma história, eu disse, irmão, é o seguinte, ó, toda segunda-feira agora, às 10 horas da manhã, vai ser o culto dos desempregados. Porque vai desempregado, então está em casa, então eu vim para a igreja, então vamos orar. Vim para cá. Aí o pessoal aceitou e veio todo mundo em massa, desempregado, tem casa de emprego, em vez de ficar em casa, vamos para a igreja orar. E eu dizia o seguinte, olha, nós vamos orar, vamos começar a nossa oração aqui, mas nós vamos orar para esse culto não ir à frente, para esse culto não acabar logo, entendeu? Esse culto não pode prosperar, a igreja não pode encher. Vamos orar para que esse culto esvazie todo dia, né? Até fracassar. Vamos orar para o fracasso desse culto aqui. A medida que vai se empregando, vai sair fora, né? E nós começamos a orar dessa forma, né? Senhor, abençoa para que esse culto acabe, Senhor amado, porque vai ter emprego para todo mundo e tal. E a indústria não dá nada. E aí, irmãos, aconteceu um milagre interessante. O pátio da Volkswagen lá fora, eles pegaram os carros que já estavam fabricados, não conseguiam ver, e botavam no pátio. Então você passava pela Dutra, você vê que milhares de carros, tudo juntinho em Brasília, aqueles carros da Volkswagen, e outros carros da Ford também no pátio da Ford, aquele montão de carro. Um dia, deu um temporal muito forte, e caiu uma chuva de granizo na cidade. Irmãos, o granizo caiu em cima dos carros, amassou todos os carros, teto de carro, quebrou o vidro e tal. Resultado, a indústria teve que recontratar um montão de gente. Na segunda-feira, quando eu cheguei para o meu culto, não tinha ninguém. E que foi que eu disse, Senhor, graças a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque meu culto foi a falência. Ou seja, todo mundo foi recontratado, aí depois a crise passou e eles continuaram lá. Então, tem que entender que muitas vezes, na prova que você dá, você não usa a sua prova como motivo da sua oração. Né? Então, por exemplo, Paulo e Silas estavam na cadeia.
que é que todo preso, aliás, até diz que no direito tem essa norma, né? A fuga é um direito do preso, né? Tanto é que fugir da cadeia não é crime, né? A pessoa foge, a única coisa que acontece é que a pena é suspensa, né? Mas dizer que ele vai ser condenado porque fugiu, não existe isso, não é do mundo, é um direito. Só que Paulo se entrou na cadeia, em vez de pensar em fugir, começava a cantar, começava a fazer um culto de adoração, começava a glorificar a Deus, porque estava numa cadeia e ali podia adorar a Deus, talvez até melhor do que se estivesse aqui fora. Aí de repente um terremoto arrebenta tudo, né? Tira ele da cadeia. Eles não pediram terremoto, eles não pediram para abrir cadeia, eles só estavam adorando, glorificando a Deus. E na adoração, porque a Bíblia diz que Deus sabe muito antes da gente pedir, Ele sabe exatamente o que a gente quer. Quando Deus olha para a nossa vida, nós aqui, nós estamos aqui dentro, quando Deus olha para a gente, Ele sabe a necessidade de cada um de nós. Ele sabe quanto você precisa, o que você precisa, se é saúde, se é dinheiro, se é carro, se é emprego. Ele sabe exatamente onde está o teu sofrimento, a tua luta, a tua dor. Diga. O senhor está falando sobre... Acabou o café aqui, alguém pode chegar para o vizinho e mandar um pouquinho de café para mim aqui, por favor. O senhor está falando justamente sobre a oração, né? Quando as pessoas colocam os pertences, né? E o senhor justamente deu um exemplo dessa oração que o senhor fez lá em São Paulo. E isso não deixa de acontecer hoje em dia. Só que acontece, o fenômeno que acontece é o seguinte: às vezes as pessoas estão na igreja ou são buscadas só aquilo ali, mas Deus responde a oração pela misericórdia dele, e Deus responde. Então a pessoa chega, recebe e vai embora, e não volta mais. Então, esse detalhe também. A pessoa não volta. Então recebe. Só que ela não volta. Ela não volta nem para agradecer, não volta para testemunhar, não volta para mais nada. E outra coisa interessante também que o senhor falou aí, eu estou entendendo agora, né? Quando a gente, sobre a oração, realmente eu fui ensinado errado, muitos foram ensinados errado, o senhor está falando aí. Todos nós. E aí eu lembrei da oração do fariseu, né? Que está lá em Lucas 18, né? 18, a partir do versículo 9. Então, de repente, seja isso, né? Eu assim, estou conjecturando, mas as pessoas, não estou falando da oração em si, que Jesus está falando, estou falando justamente das pessoas que escutam, como nós passamos, nós como pastores, passamos para as pessoas, né? Então, de repente, essa oração aqui: eu te exaltarei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Então, você fazendo um tipo de oração dessa, parece uma oração farisaica. Fariseu, eu digo, não estou falando, claro, os fariseus eram doutores, mas falam como as pessoas oravam, né? E se você passar isso para a pessoa entende isso. Aí quando você vai lá em Lucas 18, aí você vê a parábola, né? O fariseu estando de pé, orava consigo mesmo dessa maneira: ao Deus de graças dou. E o publicano, porém, estava de pé, nem ainda queria se levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Então a gente vê que a oração, nesse caso, é diferente. Então nós passamos uma coisa para a pessoa, na realidade, a gente passa só para uma oração de pedir e não de exaltação. E o que o senhor está passando aqui é justamente para que nós exaltarmos ao Senhor. E é isso que está faltando nas igrejas. Não sei se eu estou errado na minha colocação. Não, está certo, a colocação é essa mesmo. Os pastores ensinam errado e orienta de modo errado, né? Você veja uma coisa interessante: quando houve a disputa política no Brasil, os pastores começaram a conduzir as igrejas para fazer oração de interferência nas eleições. Meu Deus do céu, se a gente fala que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, né? Se a Bíblia fala que seja feita a vontade de Deus, como Tiago ensina, né? que você fizer, seja feita a vontade de Deus, e de repente, em vez de levar essa massa de gente para adorar o Senhor,
levaram para matar o Lula, para destruir a campanha da esquerda. Né? E no fim a esquerda ganhou. Então a oração quase não fez efeito nenhum. Né? A massa, vamos orar, vamos clamar. E as profecias que saíram, quer dizer, foi todo mundo manipulado para pegar as nossas orações que deveriam ser de adoração, de exaltação do Senhor. A nossa questão aqui na Terra não é com o governo brasileiro. Pode botar a esquerda, comunista, a direita, o centro, sei lá onde, pode botar o que quiser. Enquanto Deus estiver operando, nós somos abençoados. Mas não, quer dizer, essa má gente foi orar, não deu certo, aí, resultado, passou uma vergonha tremenda, porque o candidato da esquerda foi no centro matou, ganhou chuva de pipoca, ganhou o passo lá do caboclo, não sei o quê, e não sei o quê, e os caboclos profetizaram para ele, e ele disse claramente que vocês vão governar comigo, eu fui o presidente. Afinal de contas, será que alguns poucos espíritas, centros espíritas, que estavam junto com o presidente, o ex-presidente atual, teve mais poder do que a massa de evangélicos que está orando contra? Passando vergonha. Por quê? Porque a oração não surtiu efeito nenhum. A oração não era para Deus, ninguém queria falar com Deus, todo mundo queria achar um braço da palavra até mudar alguma coisa. Não mudou nada. Agora, se tivesse orientado esse povo todo para adorar a Deus, vamos esquecer esse negócio dos camaradas, vamos fazer um Brasil de adoradores. Vamos só fazer adoração. Eu tenho certeza que o resultado seria bom, que seria bem melhor. Então, vamos entender que nós não dizemos para Deus, não falamos para Ele, não damos ordem para Ele, não dizemos o que Ele tem que fazer. Nós queremos que aqui no Brasil o senhor vote o Bolsonaro. Sério, vocês querem isso, mas eu não quero. Tá bom, pode lá, 215 milhões de dólares que eu não fazer nada. Ele não faz. Por quê? Porque, irmãos, vamos botar na cabeça que a nossa regra de fé está na Bíblia. Não vai mudar, a Bíblia diz que não vai mudar um tiro sequer da lei, não vai mudar uma palavra. Fica esses crentes aí que fazem um cursinho aqui, um cursinho ali, que começa a virar doutor de Bíblia, quer ensinar os outros. O problema, irmãos, é que a Bíblia não muda. Ah, não, isso está no Antigo Testamento, isso é para judeu, o Novo Testamento é para gente, aquilo é da lei, isso é da graça. Conversa fiada, vai estudar, não tem nada disso. Lei e graça começou no Jardim do Éden e vai até o dia da volta de Cristo, lá no final do Apocalipse. Nunca se separaram, nunca deixou de haver lei e nunca deixou de haver graça. Cristo veio e continua havendo lei e graça. Não é que a lei acabou, agora é graça, todo mundo faz o que quer, uma vez salvo para sempre, vamos farrear a vontade. Não virou bagunça não. Pelo contrário, a graça até é mais contundente, né, mais rigorosa do que a lei. Porque na lei, como eu falei, o sujeito adulterado, passa no mercado e compra um cabritinho e está resolvendo o problema. Mas na graça não. Na graça tem que ter chuvar, tem que ter um arrependimento verdadeiro, tem que ter um coração quebrantado, contrito, você tem que chorar, você tem que se arrepender, você tem que confessar, você tem que fazer tudo que a Bíblia ensina. Apóstolo, falando sobre lei e graça aí, a profeta Cintia de São Paulo, ela me ligou outro dia e pedindo ajuda porque ela tinha um jovem que andava com ela lá na igreja e depois da pandemia a jovem com a igreja fechada, ela foi para uma outra igreja e numa outra igreja dessa que ela foi, disseram que era pela graça e ela podia fazer tudo pela graça. E ela falou assim, eu não sei Deus o que eu faço, porque ela agora está se drogando, se prostituindo, indo na igreja e o pastor concorda. Está usando a graça como sem graça. Entendeu? E ela falou, eu não consigo, não sei, mas é o que eu falo para ela, pediu ajuda, eu aconselhei ela. E ela falou, mas o pastor dela está dizendo para ela que ela pode fazer isso, que ela pode beber, que ela pode fumar, que ela pode se prostituir e depois pedir perdão porque está na graça. Ele não entendeu nada de graça, ficou sem graça. Quem dera se fosse moleza assim. Entendeu? Não. E a igreja é famosa, é conhecida, tá aí tem nome. Vai ver que o pastor faz também, entendeu? Está se justificando aí, entendeu? Lá no Antigo Testamento, né? Você podia até olhar para uma mulher, eu olhei que mulher bonita e tal, você podia até casar, não aconteceu nada. Chega no Novo Testamento, Jesus aperta o negócio, a rocha. É o seguinte, ó, agora até se olhar com intenção pura, já vai ser relacionado com uma adulta.
Você não fez nada, você só pensou, você olhou e pensou. Pensou, já está carimbado como adulto. Lascou o negócio. Agora tem cabritinho, não tem nada, tem cordeirinho, não tem nada. Agora tem castigo mesmo em cima. Então, irmãos, outro dia estava falando, vou repetir isso. Nós somos campeões de pecar todos os dias em pecados simples que estão na Bíblia, mas a gente peca. A gente peca, né? Aquilo que eu falei, não pode julgar o outro, né? Não pode falar mal do irmão, não pode descobrir a palavra, se ele não possa falar sim, não faça isso, ele procedência maligna. Olha, quantas coisas, princípios que Jesus Cristo ensinou, não foi nem os apóstolos, foi Jesus Cristo que ensinou, né? E a gente continua fazendo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Caramba, que coisa. Eu sei que eu posso fazer o bem para uma pessoa, mas não fui com a cara dela, não vou fazer. Está em pecado. Mas eu não fiz nada, apenas não dei o que ela precisava, está em pecado. Sabe fazer o bem? Sabe. Por que não fez? Está em pecado. São coisas simples. Ou seja, a graça, irmãos, a graça tornou o código penal da Bíblia mais rigoroso ainda. Então você não pode nem pensar agora, que se pensar, olhar com intenção impura, já adulterou. Então, na verdade, é falta de entendimento quando a gente pensa dessa forma. Aí nós estudamos errado e as pessoas fazem errado. Então hoje entrou a maldita teologia da prosperidade, da forma humana, da forma de mamão, né? Se você der R$1.000 hoje de oferta para a igreja, eu te garanto que daqui a 30 dias Deus vai botar 30 mil na tua conta. Irmão, que maravilha se fosse verdade. Se isso fosse verdade, eu nem falava para os outros, ficava só para mim. Eu vou botar R$1.000, vou ganhar 30 mil, depois eu vou partir, vou ganhar 300 mil, e daqui a pouco estou milionário. Né? Mas isso é do diabo, não é bem assim que funciona o negócio. A Bíblia diz que Deus é aquele que levanta, e também é Deus que abate. Ele pega você no monturo, lá no excremento do boi lá, né? Pega você ali, você está na pior mesmo. Você está na M, como falou por aí, e aí Deus olha para você, com perto de você, aí te abençoa. Aí você vai subindo. Por quê? Porque Deus está percebendo que as suas orações não é mais de pedir, não é mais de exigir, são sobre de adoração, de louvor. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer para vocês, quando você aprende a orar de verdade e amar a Deus de verdade, é quando você está no excremento do boi. Quando você não tem mais nada, quando você perdeu tudo, não tem mais solução nenhuma, não tem porta aberta nenhuma. Para onde você olha, está tudo fechado. Você vai fazer a oração mais sincera da sua vida. Senhor, tem misericórdia, não foi publicano. Não tenho nada, perdi tudo, acabou tudo. Não tenho mais nada a fazer, quero te adorar, quero te amar e tal. Vai chegar dia que quando você está na prova, vai chegar um dia que o mínimo que Deus tiver para você vai ser uma coisa tremenda. Vai ser a oração de Jó, né? Oração de Jó, né? Eu te conheci, eu vou falar, mas agora meus olhos te veem. Aí Jó realmente teve a vida mudada por isso. Eu tinha muita informação a seu respeito. Eu lhe amava pelas informações que eu tinha. Mas agora eu amo pelas experiências que eu tive. Né? E a experiência que o sofrimento, né? As pessoas quando sofrem começam a valorizar o que é a vida espiritual. E quando está numa boa, não está nem aí. Mas quando vem a prova, aí começa a orar de verdade. E o judeu tenta evitar que essa prova chegue, orando, adorando a Deus todo dia, toda hora. Está sempre adorando lá. Você vê aqueles velhão lá no muro, né? O Enés, a Séria estiveram lá comigo, viram aquele negócio. Você olha para aqueles camaradas, não sou pobre não, muito rico, tudo empresário rico, cheio da grana. Você pega um camarada milionário, dono de empresa, dono disso, aquilo, você sai de baixo do calor tremendo, quando chega no verão lá, vai para o muro lá para adorar a Deus. Eu como que assim, nem precisava, ele queria dar um iate, ele queria dar não sei aonde, porque estava no estaleiro, mas não, está lá orando. Está lá orando, adorando a Deus, porque ele conhece, entende o que é a vida. Ele já sofreu, por isso que o judeu é temente a Deus, ele sofreu bastante e Deus sempre deu livramento para eles. Então, nossa oração tem que ser oração de persistência, de perseverança. Tudo que você aprendeu na oração da manhã, continua fazendo, não para não. Continua fazendo. Quem quiser parar, que para. Você continua fazendo. Ah, não deu resultado com 10 dias, mas daqui a 15 dias, espera.
Espera que Deus tenha algo preparado para você. Vai chegar uma hora que Ele vai liberar tudo. Quando liberar tudo, você vai glorificar o nome dele. E começa a fazer da tarde agora. Eu só vou dar essas duas, porque a próxima já me dá um probleminha aqui de orar voltado para Israel, não vai funcionar. Por isso eu pego ela aqui. Está vendo? A próxima já é aquela em que tem que reunir todo mundo, então não dá certo. Então, essa aí que eu falei, a Xerê, e o 145, vocês podem começar, quando chegar em casa, eu vou fazer, e vamos lá, pode começar amanhã, para fazer todos os dias, inclusive todos os dias, depois de meio-dia e meio, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, mas tem que ser depois de meio-dia e meio até 5 horas, você vai ler o Salmo 145 todo dia, como se fosse uma oração. Ou seja, todos os dias você vai dar honra, glória e adorar a Deus, sem pedir nada, porque Ele sabe o que você precisa, né? Você tem que ser uma pessoa abençoada, ou seja, as bênçãos no teu nome tem que correr atrás de você. Aleluia. Você tem que viver de tal maneira que as bênçãos venham atrás de você o tempo todo. Fica correndo atrás de você e alcance você, senão não vai dar certo. Tá bem? Alguma pergunta até aí? Como sempre, eu estou entendendo tudo, não estou entendendo nada. É Salmo 145? Isso. Por enquanto, o 145, que é um salmo de oração, né? É um salmo de exaltação. Você lendo o salmo, você vai observar que é um salmo de oração. Diga, Éder. O microfone. Graças a Deus. Agora, o senhor está falando aí a respeito dessas questões, sobre essa situação que, né, desde a época de 80, houve força aqui no Brasil, que foi esse movimento da prosperidade, que foi forte aqui. Na verdade, né, nós, ocidentais, temos a mentalidade de prosperidade estar ligada a bens materiais. Mas a prosperidade em si, que a Bíblia, muitas vezes, na maioria das vezes que ela coloca, não é essa condição de estarmos só bem por termos casas, carros e bens assim, né? A gente sabe muito bem disso. Então, também é uma coisa que foi muito incutida, porque hoje eu sou próspero se eu tenho um carro novo. Mas a prosperidade, como nós temos experiências e relatos de convivência com pessoas até ricas aqui no Brasil, que muitas vezes elas não são felizes por serem prósperos, porque aquele dinheiro, né, não traz aquela prosperidade, isso é, não traz uma harmonia entre a família, porque a melhor coisa que a gente vê que foi colocada, né, que a gente até brinca, cara, Deus é um camarada muito assustador nas suas colocações, porque o que Ele mais fez de perfeito nessa terra foi uma coisa chamada família. Então a gente sabe que quando a gente tem esse conceito família muito bem formatado, estruturado, a gente não interessa. Então, a gente vê as famílias que passaram perseguições na própria Segunda Guerra, que elas estiveram unidas, que conseguiram alguns escaparem, estiveram unidos, sempre se levantaram, se ergueram bem, estão aí vivos, passaram, né, nas suas condições. Então, esse conceito de prosperidade também é uma coisa muito ruim, foi muito mal colocado no nosso meio. Entendeu? Então, lá você é próspero porque você tem dinheiro, não. É verdade, o conceito de prosperidade financeira, sendo que o dinheiro resolve tudo, é um conceito de Mamon. Mamon é que criou esse conceito, porque Deus pode abençoar uma pessoa sem dinheiro, né? Você pega o judeu no deserto, 40 anos no deserto, eles tinham dinheiro porque eles levaram muita coisa nos judeus, mas não usavam para nada, não tinha supermercado, não tinha shopping, não tinha nada, e durante 40 anos Deus deu comida, água, roupa, não teve doença, 40 anos sem ter uma enfermidade sequer. Então, quer dizer, prosperidade, na verdade, está mais conectada com a presença de Deus do que com bens materiais. Nós queremos os bens materiais, mas queremos os bens materiais que o Senhor nos conceda. A bênção apostólica que é dada lá no número 6, 24, 26, que fala que o Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer sobre ti, o Eterno tenha misericórdia de ti, o Eterno sobre ti levante seu rosto e te dê shalom. O shalom ali é paz e prosperidade. Mas a palavra shalom quer dizer isso. Não é financeira, é paz e prosperidade.
paz e prosperidade, né? O dinheiro ele entra na nossa vida É consequência. quando Deus percebe que ele não vai mais nos governar. Isso. Porque tem gente que, se o dinheiro entrar, ele muda o caráter dele. Tem muita gente que diz que não, quando o dinheiro chega, ele muda, né? Então, aí você vai ser escravo do dinheiro. E o dinheiro tem que trabalhar para você, não você para ele. E isso aí, irmãos, é uma coisa que entrou na cabeça dos cristãos de tal maneira que acabou arrebentando todo mundo. Obrigado. Provérbios 10, 22 fala que a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não vem dores. Então, a bênção realmente é dele. O meu conceito de entender que eu sou abençoado é porque eu estou, a minha mente humana entende que eu tenho um Criador que me deu toda a condição de viver nesse hiato de vida curta, aproveitar as pessoas que ele colocou no meu redor e também me dá a oportunidade de conhecê-lo e fazê-lo conhecido aos meus semelhantes também. E uma coisa, é que o conceito bíblico espiritual de prosperidade não está apenas sobre uma pessoa. Então, por exemplo, você é casado, você tem filhos, seus filhos vão ter filhos, que vão ter filhos, você vai ter uma descendência. Às vezes você está lutando, batalhando, semeando, né? Glorificando a Deus, dizimando, ofertando, e você não vai ver o resultado disso, porque você vai ficar velho para morrer. Porém, tudo que você depositou com fé na presença do Senhor, na tua descendência, o resultado vem. Então, muitas vezes você planta e a tua descendência vai colher. Você está fazendo a sua descendência próspera na terra. Você está querendo proteção para a tua descendência. Lá na Barra da Tijuca, lá as irmãs, o mais jovem da Barra da Tijuca sou eu. Tudo acima da minha idade, né? Eu sou o jovem lá. Então, quando ela me deu uma oferta, me deu um dízimo, eu disse assim, eu queria até abençoar você para você prosperar, mas eu vou te dar uma notícia ruim. Essa oferta que você está dando, você não vai prosperar com ela, quem vai prosperar é a tua descendência. Porque você vai morrer qualquer dia, você está perto de ir embora. Então, a consequência disso é que a tua descendência, elas entendem isso, assim, graças a Deus por isso, que eu quero meus netos, bisnetos, tudo colhendo, tudo plantando, né? Já entenderam isso. E é assim, a Bíblia diz que Abraão recebeu várias promessas, mas ele não alcançou as promessas. Ele ouviu, mas não alcançou. Mas a sua descendência alcançou as promessas todas. Então, na verdade, prosperidade para mim, por exemplo, eu queria morrer de tal maneira que eu soubesse que a minha descendência vai ser abençoada por aquilo que eu plantei, por aquilo que eu semeei. Eu semeei, estou com 75, daqui a pouco está com 80, 90, vou continuar semeando. Vai chegar uma hora que eu vou me aproximar do cemitério e continuo semeando. Ou seja, eu não vou colher mais, eu estou semeando, mas vou deixar para alguém atrás de mim colher. É isso que acontece. Você pega a história do Silvio Santos aí, que ajudou também. O Silvio Santos era vendedor de caneta aqui no Rio de Janeiro, no trem, na barca, né? Era camelô, serviu o exército aqui em Belfort e tal. Não tinha nada na vida. De repente o cara foi subindo. O que é interessante, nem nível superior ele tem, nunca estudou na universidade. De caminhão já foi direto para o show, para a televisão, para o rádio e tal. Daqui a pouco um bilionário brasileiro. Né? Por quê? Porque lá atrás, na vida dele, alguém deve ter semeado na presença do Eterno e ele colheu. E ele colhendo, as filhas estão colhendo, os netos vão colher. É assim que funciona, irmãos. Não tem outro jeito. Não pensa você que tudo que você semeou vai estar perdido. Nada vai estar perdido. Tem um versículo em Apocalipse, que eu não me lembro agora, tá? Que diz que debaixo do altar estavam as orações dos santos. Os santos tinham morrido, mas as orações estavam lá ainda para serem respondidas. Quantas orações a gente faz pela nossa descendência que vão ficar guardadas na presença de Deus para daqui a 20, 30, 40, 50 anos depois que você morreu, aquela oração vai ser atendida. Eu sempre tenho em mente, eu quase que me emociono aqui, porque minha família de que eu conheci, né, desde criança, sempre foi muito espírita, misturado com catolicismo. E na minha família eu fui o primeiro a vir. E que eu lembro lá na comunidade, principalmente os familiares, nenhum ainda era evangélico.
E então a gente começou a vir para Jesus e outras pessoas vieram. Hoje lá tem, graças a Deus, bastante pessoas servindo ao Senhor, inclusive da família. Mas eu lembrei que minha mãe era espírita, depois que vim para a casa do Senhor, ela dizia, se não me engano, era uma avó dela, que frequentava aqui na igreja, aqui do Encantado. Aí sempre me vem à mente isso, né? De que gerações posteriores, que eu entendo que, no meu, que foi o meu caso, caiu essa forma de oração, né? De que a gente veio e depois de mim, digamos assim, várias pessoas também vieram. Então eu entendo que foi por conta dessas orações de que minha avó, bisavó, também não viu, né? Às vezes que você vê A geração, os filhos dela, na própria Bíblia, tem um montão de história na Bíblia, você vai vendo. Você vê lá uma prostituta que vivia nos muros de Jericó, né? Essa prostituta nem orar não orou. Ela só escolheu os espias, e quando os espias estavam lá, ela teve uma ideia brilhante: eu vou negociar com eles. Ele negociou, não orou, não negociou. Eu vou proteger vocês, mas eu quero que vocês me salvem e me deixem morrer. Aí se você interessa, eu não entrego vocês. Aí ele disse, tá bom, vida por vida. Se você salvar a nossa, salva a sua. Então ele foi embora, você bota um fio vermelho aí na parede que ninguém vai fazer nada contigo, né? Tanto é que os muros de Jericó caíram, todo mundo caiu, menos a parte que morava a prostituta, porque a parte que caiu. Só que a prostituta foi embora para Israel, foi aceita. Aliás, ela foi esperta, assim, então está feito, eu não vou morrer? Não, você vai morrer. Bem, mas espera aí, mas tem também meu pai, minha mãe, meus irmãos. Tá bom, a família toda está incluída. Não, mas tem um gado, tem um camelo, tem um boi. Ela botou todo mundo no pacote, tá bom, vai todo mundo. E ela foi para Israel, quer dizer, deixa eu ser ex-prostituta, vai para Israel, se casa Israel. Daqui a pouco a descendência dela começa a ter uma importância sobrenatural na Bíblia, que ela acaba sendo bisavó de Davi, e de Davi nasce Jesus Cristo, tempos depois. Ou seja, olha como é que essa mulher mudou a história dela sem ter dinheiro. Aliás, quando ela chegou, já casou com Salomão, o Salomão tinha grana, né? Então, ela viu uma prostituta muito bonita, né? Então casou e se deu bem. Ou seja, os filhos dela já começaram a nascer na bênção. Não foi por causa de oração, não foi porque ela conseguiu, não foi por causa de um negócio, um favor que ela fez para Deus. Um favorzinho que ela fez para o Senhor. Vou proteger do céu daqui. Protegeu o que ela abençoou. Por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém, né? Então, temos que entender isso. Às vezes, um gesto seu, uma atitude sua, né, pode fazer uma diferença no mundo espiritual que você nem imagina. Você nem imagina. E é assim que funciona. Então, irmãos, nós temos que aprender aqui, o que eu estou ensinando aqui, o que eu estou treinando aqui, é para que essas orações sejam feitas sempre no sentido, ou seja, o apóstolo Pedro assim, nós aprendemos errado. Todos nós aqui aprendemos errado, porque nós vimos da mesma origem, né? Entramos numa igreja pentecostal e tal, e fomos aprendendo ali e fomos embora. Quando a gente começa a aprender e vê que o negócio está bem assim, a gente então procura fazer o certo. E é muito mais difícil consertar o que está errado do que construir do zero, né? Construir uma casa é muito mais difícil do que reformar uma casa. Todo mundo sabe disso. Então, graças a Deus que nós estamos tendo a oportunidade de entender isso e praticar o certo. Nós estamos em tempo ainda de fazer o certo. E com certeza nós vamos conseguir chegar lá. Ou seja, criar uma geração de adoradores, geração de que pessoas, irmãos, eu não tenho dúvida, quando a gente fala assim, Senhor, abençoa a nossa igreja, vamos crescer a nossa igreja, nós vemos que a nossa igreja cresça bastante, que tem muita conversão, muito isso, muito aquilo, a gente vai morrer pedindo isso, todo mundo fica pedindo isso. Por que os pastores se deixam levar por essa questão numérica? Quanto mais membros tiver, melhor, né? Quando na verdade, o que adianta ter 500 membros se você não vai ensinar o que é certo na palavra? Como é que Deus vai botar um povo na tua mão se você não ensinar o certo? E quando você ensina o certo, você pode deixar, porque a Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E se Deus vier a igreja saudável, aprendendo e glorificando, pode ficar tranquilo que Ele vai mandar um montão de gente. Ele mesmo se encarrega de trazer o pessoal todo.
E aí resolve o problema. Amém? Eu vi um camarada falar uma coisa interessante outro dia, que é a respeito de dinheiro, que disse que fulano de tal, se tornou uma pessoa lá, fulano era tão pobre, que a única coisa que ele tinha na vida era dinheiro. Não tinha mais nada. Só tinha dinheiro, só. O resto não tinha nada. E nós, irmãos, eu tenho certeza absoluta, eu já ouvi relatos de pessoas que disseram aquela de pau para mim, assim, olha, quando eu não tinha dinheiro, eu era feliz. Eu disse, não seja por isso, porque vai acabar tudo na minha conta que eu vou ser feliz com o teu dinheiro. Mas não, é porque realmente ele entrou numa situação familiar que ele começou a ter uma série de problemas que o dinheiro todo dele não resolvia. O dinheiro virou o senhor dele. Aí a mulher separou, a mulher traiu ele, separou, aí levou a filha dele que ele amava tanto, aí ele começou a fazer a cabeça da menina, a menina começou a ficar com ódio dele, e começou a detestar ele. E ele falou assim para mim, poxa, o que é que eu faço? Eu dou tudo que a minha filha quer, o que ela pede eu dou. Então, mas, rapaz, a tua filha não quer dinheiro, a tua filha quer amor, só isso. Ela quer um pai, ela quer uma pessoa. Pois é, nós começamos a ver, mas a mãe está enchendo a cabeça dela. Isso não tem problema não, você espera, faça a sua parte, que no dia que ela chegar a 18, 19, 20 anos, ela vai entender as coisas e vai ver que a mãe mentiu para ela. E ela vai voltar aos teus braços. E não deu outro. A filha depois cresceu, não entendeu quem era a mãe, quem era o pai, agora já está com o pai. E o pai está feliz da vida. Mas ele sofreu muito. Naquela época, chorava o tempo todo, ligava para mim chorando, para me consolar. Ele era de São Paulo. E eu falava com ele, espera chegar o tempo, porque dinheiro não resolve tudo. Você pode comprar um carro para ela, pode comprar dinheiro para ela, pode fazer o que você quiser, não vai dar certo, porque na verdade ela não quer isso, ela não quer dinheiro, ela quer um afeto, ela quer o pai, ela quer o que o Éder falou, uma família. É isso que ela quer. E às vezes nós não entendemos isso, né? E a prosperidade está justamente nessas coisas. Onde você possa ter a tranquilidade de ter paz, a shalom na sua vida. Você não fique tenso com nada, preocupado com nada, nervoso com nada, estressado com nada, que tem uma vida tranquila e plena na presença do Senhor. Aí isso é a prosperidade. A felicidade que a gente procura e acaba não comprando, né? Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta? Entenderam tudo ou não entenderam nada? E, então, vamos ver se domingo eu consigo trazer aqui o apóstolo, vou falar com ele hoje. Se ele vier, a gente traz ele aqui. Vamos levantar uma oferta aí para pagar outra vez, que ele está em São Paulo, e dar uma oferta para ele também. Aí ele vai vir aqui, quando vai falar sobre Israel, vai pregar, aí vocês vão fazer o que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Tá? Eu tinha até uma foto com ele, mas eu não trouxe aqui agora. E Deus vai certamente abençoar. Então hoje eu já libero essas duas orações e as outras, à medida que eu estou conversando com os judeus, eu estou descobrindo que até eles estão com dificuldade de fazer as orações da tarde. Porque quando chega nessa parte, de juntar os pés, de virar para Israel, de orar com 10 pessoas, eles não estão conseguindo fazer. Os de fora de Israel. Talvez lá consigam. Porque lá se reúnem lá no muro e fazem lá na hora. Mas aqui tem dificuldade também. Tem pela idade, pela distância, alguns já não vão mais à sinagoga, então tem essa dificuldade. Mas nós vamos fazer as coisas possíveis fazer e com certeza Deus vai nos abençoar poderosamente. Amém? Glória a Deus. Então, nada mais a acrescentar, vamos continuar fazendo. Não se esqueça de fazer o chamar tanto de manhã quanto à noite, na hora de dormir, para que você acorde com Deus e durma com Deus toda noite. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje estamos recebendo a mesa do Tiago, ele está com o Jorge Coelho, eu conheci o nosso há muito tempo. Ele tinha subido, desapareceu do mapa, nunca mais tinha visto isso hoje aqui. Seja bem-vindo, em nome de Deus, grande amigo também. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Minhas anotações aqui. Oferta. Eu vou tirar a oferta. Amém. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, Pai, querendo pedir a Tua bênção, a Tua orientação, a Tua graça, o Teu amor, a Tua vontade, para que o nosso entendimento, o nosso cérebro, o nosso pensamento, a nossa mente possa entender
toda e qualquer palavra que nós temos que dizer na nossa oração, seja oração de adoração a Ti, de glorificação do Teu santo e poderoso nome, para que a nossa vida seja uma vida de adorador nesta terra. É o que nós queremos que aconteça com cada um de nós, Pai querido, e ver o Teu nome ser exaltado através das nossas atitudes, nossos pensamentos e palavras, para, Pai amado, que nós possamos ver a Tua glória brilhando sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando eu falei, irmãos, que a graça começa no Jardim do Éden, é porque eu de vez em quando vejo as pessoas dizendo que quando o homem pecou, Deus castigou o homem, expulsando ele do Jardim do Éden. Aqui não foi um castigo, aqui foi uma informação de Deus. Só vocês estavam aqui, não era para pecar. Já que vocês pecaram, vocês têm que sair daqui. Vocês têm que sair daqui, só que na terra você não tem que problema. A mulher vai ter dores de parto, o homem vai comer do sol do seu rosto, a terra vai ser maldita por tua causa. Então tudo isso foi falado para ele. Mas não houve castigo nenhum ali ainda. O que houve foi só mudança de vida para ele. Mas assim mesmo, Deus continuou abençoando e continuou guardando o homem para o dia da redenção de Cristo Jesus. Amém? Então, e a graça continua. Só que a graça tem que ser bem entendida para a gente não cometer abusos na nossa vida cristã e espiritual. Isso aqui é bagunça, agora virou bagunça. Nada virou bagunça. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então posso convidar o apóstolo para o domingo que vem? Amém. Vamos convidar um montão de gente, vamos encher essa igreja para ele dar uma palavra boa aí, e com certeza vai ser bênção poderosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos tirar a nossa oferta então. Cadê o gasofilácio? Vou botar aqui o gasofilácio. Quem vai dar pix aí? O pix está no envelope aí, por aí, não sei.